Salve, galera! Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, não se esqueça de ver todos os vídeos, deixa seu like também, seus comentários e o que você quer ver por aqui. Você já viu o último e polêmico episódio de Chaves? E você já viu o episódio que o Seu Madruga se casou com a bruxa do 71? No vídeo de hoje, galera, iremos mostrar pra vocês alguns episódios polêmicos de Chaves, a série que vocês tanto amam e inclusive pediram pra gente trazer mais vídeos sobre Chaves. E deixa seu like aí também se você quer mais vídeos como esse, de episódios polêmicos, mas falando de outras séries ou desenhos. Como, por exemplo, episódios polêmicos de Todo Mundo Odeia o Chris, Eu, a Patroa e as Crianças... Eu quero. Todo Mundo Odeia o Chris, eu amo, gente. Ah, não. Se for pra estragar, não quero ver, não. Ou sei lá, de Hora de Aventura e por aí vai. Então se você já se inscreveu, deixou seu like, agora é só puxar a vinheta. Vamos pro vídeo. Ah, olha o Chaves, tadinho, já começou mal. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. E com certeza você aí já deve ter ouvido falar de Chaves. Óbvio. Inclusive a gente já fez vários vídeos sobre Chaves aqui no canal. E hoje vamos mostrar pra vocês alguns episódios que... Isso daqui dá medo? Ai, gente. Porra, eu tô sozinha, gente. Vocês querem acabar comigo? que por algum motivo deram que falar. Sem mais enrolações, vamos para o primeiro. Homofobia contra Seu Madruga. Durante um episódio de Chaves chamado O Professor Apaixonado, o professor Girafales pede algumas dicas para o Seu Madruga. O professor na verdade quer saber como que ele pode conquistar a Dona Florinda. E para isso então ele pede alguns conselhos para o Seu Madruga. Então o Seu Madruga rapidamente encena uma declaração de amor para o professor Girafales, para ele entender como ele deveria fazer. Porém, galera, Chaves e Kiko acabam presenciando toda essa cena. E na hora eles não entendem nada e acabam achando que o Seu Madruga, na verdade, é gay. E está se declarando para o professor Girafales. Estou apaixonado por ti. Esse episódio gerou muita polêmica entre as pessoas, pois depois do acontecido da declaração, o Seu Madruga vai falar com o Chaves, e o Chaves fica com nojinho de Seu Madruga e se limpa. Como se ele tivesse visto aquilo que aconteceu e depois estaria ali com preconceito. E foi por isso que algumas pessoas entenderam que essa atitude do Chaves poderia retratar de alguma forma a homofobia e julgaram um episódio com isso. É claro que isso não se passou de uma piada da própria história do episódio, mas ao mesmo tempo muitas pessoas ficaram chateadas com a situação. Mas se repararmos bem, no final das contas o Chaves não teve um preconceito. Ele só ficou meio sem saber o que estava acontecendo. Casamento de Seu Madruga com a bruxa do 71. Um outro episódio que gerou uma polêmica muito grande foi o episódio em que Seu Madruga finalmente se casa com a Dona Clotilde. Não sei se vocês sabem, mas ao decorrer da série, a Dona Clotilde, a adora bruxa do ele. 71, sempre dá em cima do Seu Madruga. Porém, ele nunca corresponde e sempre ignora ela. Só que daí um dia os fãs da série ficaram loucos quando souberam da notícia em que Seu Madruga teria se casado com a bruxa do 71. E esse episódio, galera, até existe. Todos eles estão lá no casamento para ver o dia tão Gente, por que eu não vi esse episódio? Eu assisti a todos, como assim? esperado. Só que existe uma pegadinha nessa história. Aquela cena do casamento não é real. Ela não aconteceu de verdade, mas aconteceu em um episódio. A cena em que temos a bruxa com Seu Madruga no casamento nada mais é do que um pensamento em que o Chaves teve ao ver a Dona Clotilde nos braços de Seu Madruga. Durante esse episódio, a bruxa do 71 desmaia. Desmaia no colo de Seu Madruga. E com essa situação, Chaves imagina o casamento dos dois. Caraca. Então, galera, esse episódio realmente aconteceu. Porém, o Seu Madruga nunca casou de fato com a Dona Clotilde. E foi aí que esse episódio gerou polêmica, pois a galera achou que isso tinha acontecido e que por algum motivo era algum episódio perdido, mas na verdade não foi nada disso. Tudo foi apenas uma imaginação do Chaves Poxa, durante o Chavito. episódio. A morte do Chaves, o último episódio. Você sabe qual é o último episódio do Chaves? Não. Bom, a série acabou e muitos não sabem qual é o final da série. E aí que recentemente viralizou na internet uma imagem do Chaves caído no chão, todo sujo e cheio de sangue. Na internet, essa imagem rodou, dizendo que supostamente Vocês estão me tirando que eu vou assistir de luz apagada. Jurou, legado, você jurou. era do último episódio. E a galera da internet disse que esse episódio se chamava A Morte de Chaves e seria o final da série. A imagem mostra Chaves caído no chão, com as pernas e os braços cheios de sangue. E isso teria acontecido, pois Chaves teria sido atropelado, enquanto brincava ali na vila. Na época que essa notícia saiu, todos ficaram assustados, pois como uma série tão inocente de humor poderia acabar de um jeito tão trágico e macabro. credo. Tudo isso que falamos, galera, realmente aconteceu. Essa notícia espalhou na internet e a galera disse que era o último episódio de Chaves. Porém, galera, essa história do último episódio, do Chaves banido. atropelado, é fake. Ah. Essa imagem, na verdade, galera, faz parte de um outro episódio perdido do seriado.
E não tem nada a ver com o último episódio. Esse episódio perdido que o Chaves está cheio de sangue, não acontece nada de trágico, é apenas uma brincadeira. Chaves e Kiko decidem trollar a bruxa do 71, falando que o Chaves foi atropelado. Então pra isso o Chaves se deita no chão e o Kiko passa ketchup em seu corpo. Pronto, tá lá o Chaves cheio de ketchup. Episódio final. Morreu. Ô, legado, eu vou te bater, menino. Pelo amor de Deus. Morreu Chaves. Morreu Chaves. Nada a ver. E por conta desse episódio estar perdido e muitas pessoas não terem assistido esse episódio, pegaram essa imagem, viralizaram a notícia e todo mundo acreditou. Tornando assim a história desse episódio um episódio polêmico. Mas de polêmica não tem nada. A galera que pegou uma imagem e inventou história na E internet. quis fazer polêmica, né? E galera, mais uma vez, esse episódio aí não teve nada a ver com o último episódio de Chaves. O último episódio mesmo se chama Aulas de Inglês e foi lançado no dia 6 de janeiro de 1980. Ele era um episódio como os tempo, outros hein? qualquer. Não tinha nenhuma história especial ou uma história pra finalizar a série. Esse só foi mesmo o último episódio, pois depois dele a série acabou. E eles não fizeram nenhum outro episódio. Então podemos dizer que esse foi o último episódio feito, mas não com um propósito de finalizar a série. A série já estava há muitos anos no ar e dá até pra ver que os personagens estavam bem velhos. Verdade. E é por isso então que esse foi o último episódio, sem ter nada de especial. Apenas o último episódio que foi lançado do seriado. Ah, então, de boa. Não aconteceu Vulto nada. na janela. Em um episódio está tendo alguma festa na vila, onde tem várias outras pessoas além de Chaves e sua turma. Em um momento em que Chaves e Chiquinha estão juntos, Chaves está comendo alguma coisa. E ao fundo é possível ver algum movimento estranho na cortina. Depois de uma outra cena, Chaves chega para frente e é possível ver novamente ali na janela um outro movimento. Para, Em seguida velho. temos a apresentação de Kiko. E novamente vemos mais uma cortina se mexendo. Claro que muitas pessoas que assistiram nem perceberam isso, mas as outras que notaram ficaram com medo e postaram na internet dizendo que ali naquele episódio havia alguma coisa estranha e sobrenatural. E isso acabou gerando uma polêmica de que o episódio era amaldiçoado. Mas galera, a história não é bem assim, né? Ali é um set de gravação. É, Logo eu existem acho que podia ser outra câmera, alguma coisa assim. Eu espero que seja isso. muitas pessoas trabalhando por trás das câmeras, por trás dos bastidores, atrás das cortinas. Então, muito provavelmente, como esse episódio era um episódio diferente e tinha muitas outras pessoas em cena, deveria ser um cara ou alguma pessoa que estava ali dentro só observando o que estava acontecendo. Eu acho que Mas é as só pessoas não produção, deixaram por isso favor. passar. E você acha que é algum fantasma ou é apenas a produção? Produção, por favor. Segredos por trás do sucesso. Que a série de Chaves fez sucesso, todo mundo sabe. Mas algumas pessoas tentam buscar o real motivo de como Chaves fez tanto sucesso assim. E foi aí que teóricos conseguiram encontrar algumas coisas misteriosas em alguns episódios, que ligariam o Chaves a coisas ocultas. Em um episódio onde Chaves e Chiquinha estão do lado de fora da vila, é possível ver um cartaz ao fundo que está escrito La Irmandade de Satanás. Em um outro episódio, quando o Chaves está no restaurante Chaves fez pacto. Chavito! da Dona Florinda, é possível ver a avó de Chiquinha segurando um cardápio. E na capa do cardápio é possível ver o símbolo do olho de Horus, um símbolo muito usado no ocultismo. Sem contar também que na série temos a bruxa do 71, que sempre está chamando seus animaizinhos de Satanás. Cadê você, Satanás? Oh, que bom que você voltou, Satanás! Ai, que lindo! Como se sempre estivesse invocando esse trem ruim. É claro que não dá pra afirmar nada, podem ser apenas coincidências, ou até mesmo brincadeiras ou easter eggs da própria produção. Mas mesmo assim não deixou de gerar polêmicas na internet. Futebol americano. Em um episódio, o professor Girafales leva a sua turma para um terreno abandonado, para eles poderem brincar de futebol americano. Todos os alunos estão lá brincando de boa. E ao fundo, na parede do terreno, é possível ver algumas Ai, é mensagens. verdade, aquele episódio que eles foram pra Acapulco, gente, tudo. E também é possível ver alguns símbolos. E é justamente em um desses símbolos onde a polêmica mora. Pois não sabemos se foi proposital ou não, mas ali no fundo foi possível ver o símbolo da suástica. Pra quem não sabe, esse daí é o símbolo do nazismo, que representava Hitler e vários ideais ruins. Então um símbolo totalmente ruim, que não deveria estar ali. Porém, como eles acabaram saindo do cenário deles para fazer um episódio totalmente diferente, é muito provável que aquelas escritas que estavam ali na parede Ou já teriam não, sido né, feitas velho? antes Ou mesmo não. deles irem ali gravar. Não foram eles que fizeram aquele símbolo. Mas como o símbolo apareceu no episódio, muitas pessoas que assistiram não gostaram. Eles tinham que ter tomado um cuidado maior. E por isso, galera, esse episódio com esse símbolo foi considerado como Banido? polêmico. Ah, polêmico. Episódio Banido de Chaves.
Você sabia que existe um episódio de Chaves que já foi banido? E supostamente esse episódio seria o mais macabro de toda a série. Durante o período da série, Roberto Bolanhos, o próprio Chaves, queria fazer algumas alterações em seu seriado. Então ele resolveu mudar o roteiro, deixando ele um pouco mais adulto, adicionando alguns elementos e toques de terror. Porém, Carlos Villagrán, que é o Kiko, acabou tendo um desentendimento com o Chaves por causa desse roteiro. E de acordo com algumas especulações, o roteiro chegou até a ser gravado. Porém, o episódio ficou tão macabro e obscuro que o elenco todo brigou para não ir ao ar. Chaves, na verdade, só queria fazer algo diferente. Só que ele acabou criando um episódio totalmente Macabro. diferente. Pesado, né? Exatamente. E Chaves era um negócio de criança bonitinho, fofinho, o cara quis botar Fazer um bagulho macabro. nas trevas. Nossa, imagina. Os executivos que assistiram decidiram cancelar o episódio. E mesmo o episódio cancelado já estava tarde demais, pois dizem que esse foi um dos motivos que fez Kiko deixar o seriado. E aí, galera, qual desses episódios você já assistiu e qual dessas polêmicas vocês já sabiam? Deixa aqui embaixo nos comentários. Se não deixou o like no começo, Será que foi por isso que o Kiko saiu, gente? Nossa, que doideira.